representou de 3 formas diferentes. Os desenhos, né, faz bolinha, coloca setinha, a gente chama isso de fórmula eletrônica, porque ali serve para identificar quem são os cátions, quem são os doadores, e quem são os ânions, quem são os receptores. O desenho, setinha vai, setinha vem, é uma fórmula eletrônica, tá bom? Aí ontem eu também ensinei de uma forma mais rápida, mais lógica, quando eu coloco em cima do símbolo mais 2 e menos 1. O fato de ter ali aquele mais 2 e menos 1, a gente está se referindo a uma fórmula iônica. Eu estou identificando quem é o cátion, o positivo, e quem é o ânion, o negativo. E quanto o cátion tem para doar e quanto o ânion tem para receber. Aí depois que a gente pega esse número elevado mais e menos, a gente cruza e coloca o número subscrito lá embaixo, trocado, tá? Quando a gente desenvolve esse último raciocínio, a gente já está dando a resposta final da molécula que foi formada depois daquela ligação química. Aí a gente chama aquilo lá de fórmula molecular, é a fórmula da molécula, tá bom? E ontem eu coloquei na lousa uma fórmula molecular. Vou mostrar aqui, tá? E aí, Nayara, vê se você consegue tirar a sua dúvida, ok? Deixa eu posicionar mais à frente. Vou fazer aqui embaixo, tá? Conseguem enxergar? Aí a gente colocou Al2, O3, foi isso? Acho que sim, né? O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que a fórmula do elemento, tá? Da molécula já está pronta. Esse elemento químico já foi formado, já aconteceu ligação iônica. Por que eu sei que é ligação iônica? Porque alumínio é um metal, é um cátion, e oxigênio é um não metal. Então, está cada um de um lado da tabela periódica. Quando eles se unem, ele forma uma ligação iônica, tá bom? Quando termina com O, a gente sempre fala óxido de oxigênio. Então, formou-se um óxido de alumínio. Esse óxido, para ele ser formado, precisou usar 3 átomos de oxigênio para essa reação química acontecer. E aqui foram necessários 2 átomos de alumínio para também estabilizar o oxigênio. Se eu estou dizendo que o alumínio é o metal da história, ele vai doar, tá bom? Na tabela periódica, alumínio tá aqui, ó. Na tabela periódica, o alumínio tem número atômico 13. Então, vou fazer um passo a passo. Primeira coisa, distribuição eletrônica, tá? 1s2, 2s2, 2p6, já deu 10. Para 13, faltam só 3. 3s2, 3p1. Camada de valência é 3s2 mais 3p1, último nível, nível 3. Soma todos. Então, é 2 mais 1, 3. Vou fazer alumínio. Ó, 1, 2, 3 bolinhas. Tudo bem até aqui? Sim. Fechou. Sim. Sim. Aí, o oxigênio, o número atômico dele é 8. E aí, olhando na tabela periódica, como eu também já ensinei para vocês, na minha aparece aqueles numerozinhos em pé do lado. Eu não vou fazer a distribuição, eu vou direto para a camada de valência. A camada de valência do oxigênio é 6. Então, vou pegar aqui, oxigênio, e desenhar 6 bolinhas. 4, 5, 6. E aí, vamos pegar lá. Então, 6. Lembra que eles têm que obedecer a regra, chegar a 8, tá bom? Então, eu já tenho 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Esse oxigênio está estabilizado, mas, por enquanto, está sobrando um elétron do alumínio. Não pode sobrar. Então, eu tenho que desenhar outro oxigênio. Vou desenhar aqui do lado, com só 6 elétrons. 4, 5, 6. Vou pegar este daqui e colocar aqui, tá bom? Esse que estava aparentemente sobrando,
eu vou doar para o novo oxigênio que eu desenhei. Então, ele já tinha 6 mais um 7. Tá faltando, tá bom? 7. Vou desenhar agora quem? Outro alumínio, porque é o alumínio quem doa e é o oxigênio quem precisa. Eu vou desenhar aqui do ladinho. 1, 2, 3. Oxigênio já tem 7, então ele só precisa só de mais 1. Então, vou pegar esse 1 e colocar aqui. Tá sobrando 2. Não pode sobrar. Desenha outro oxigênio. Ele já tem 6, mais esse 2 que tá sobrando. Pronto. Agora sim, eu já equilibrei todo mundo. Olhando para o meu desenho, que é chamado de fórmula estrutural, fórmula eletrônica, ok? Eu desenhei 2 átomos de alumínio e desenhei 3 átomos de oxigênio. Esse desenho bate com essa fórmula? 2 alumínio, 2 alumínio. Sim. 3 oxigênio, 3 oxigênio. A fórmula já é a resposta. Nesse exemplo, a gente fez um raciocínio inverso, ok? Então, eu representei aqui a fórmula eletrônica. Eu poderia também usar aquele raciocínio da seguinte forma, através da fórmula, né, iônica. Então, alumínio, depois de observar a distribuição eletrônica, eu vejo que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar aqui, mais 3. Por que mais 3? Primeiro, ele é metal. Segundo, metal doa. Então, eu coloco o sinalzinho de mais, porque se ele está doando os seus elétrons, significa... Essa não é o termo correto, mas só para que você entenda. Significa que está sobrando, entre aspas, 3 elétrons. Por quê? Porque para obedecer a regra do octeto está muito longe, tá bom? Então, é melhor que ele doe. Ou, a maneira correta de dizer o significado desse mais é que já que ele está doando elétrons, então significa que está sobrando, que em algum momento vai ter mais carga positiva dentro do núcleo do que negativa do lado de fora na eletrosfera, tá bom? E o oxigênio, se a gente fosse fazer lá a distribuição eletrônica, como a gente já imaginou, se ele tem 6, então ele só precisa de 2. Então, eu vou colocar aqui, menos 2. O menos é a quantidade de elétrons que falta para ele conseguir a estabilidade. Aí eu pego isso aqui, cruzo, ponho aqui embaixo, vai ficar Al2, pego isso daqui, cruzo, ponho embaixo do oxigênio, vai ficar O3. Você poderia ter desenvolvido o raciocínio desta forma ou desta forma, tá bom? Vamos lá. A ligação covalente, ela é uma ligação que acontece também com o mesmo objetivo, obedecer à regra do octeto. Porém, agora, a gente estava vendo, né, que lá na ligação iônica, somente um elemento iria se estabilizar. Somente um elemento ia ficar com 8. O outro ia doar e ele ia estabilizar, assim, de tabela, né, na bota do outro, tá bom? Porque ele estava perdendo seus elétrons em prol do outro. Agora, na ligação covalente, a gente vai perceber que os 2 elementos químicos, ou os 3, ou os 4 elementos químicos diferentes que irão participar da ligação, ambos têm que ficar estáveis ao mesmo tempo. A ligação covalente ocorre com o objetivo de estabilizar ambos os elementos, precisam obedecer à regra do octeto. Outra característica, a ligação covalente, ela só vai acontecer agora entre os não metais. Então, a gente estudou que na iônica era o grupinho do metal mais o não metal. Agora, a ligação covalente é só entre esses elementos aqui, ó, do grupo amarelo, na minha tabela periódica. Então, a ligação covalente ocorre entre os metais. Então, é como se fosse carbono mais oxigênio, flúor mais enxofre, fósforo mais silício, só acontece entre esse grupinho. E entre os metais e o hidrogênio, agora sim o hidrogênio participa de alguma coisa,
porque até então ele era o excluído da tabela periódica. Então, a ligação covalente ocorre entre metais e metais e o hidrogênio, tá bom? Perdão, corrijam aí. Esquece metal agora. É que a gente pode deixar a metal, né? É, a metal ou não metal, dá no mesmo. Só que eu vou dizer para vocês que tem uma observação, tá bom? Lembre-se que os gases nobres, que são esses aqui, ó, em azul, no cantinho, eles já obedecem à regra do octeto, eles já estão no estado neutro, ou também chamados de estáveis, em equilíbrio, com 8 elétrons. Mas tem uma exceção à regra. O gás hélio, para ele ficar estável, como ele é o gás nobre mais simples, ele se estabiliza só com 2 átomos. Então, ele é uma exceção à regra. Ele já está estável, porém, com um número bem menor, 2. Em contrapartida, todos esses outros elementos da tabela periódica vão fazer ligações químicas para ficar parecido, né, aos gases nobres. Eles querem chegar a essa nobreza, a essa característica. Porém, o hidrogênio também é um gás simples. Então, ele vai imitar quem? O hidrogênio, ele imita o gás hélio, tá bom? Por isso que a gente percebe que aqui na tabela periódica, como ela é organizada em períodos e em número atômico, tá bom? Em ordem crescente, a gente tem aqui 1 e o gás hélio 2. Aí lítio 3, berílio 4 e assim sucessivamente. Nessa ordem aqui, ok? Nesse mesmo período, período 1 ou período K, o hidrogênio, ele vai se comportar igual ao gás hélio. Então, por isso que é a exceção à regra. O gás hidrogênio também, para ficar estável, ele só precisa de uma ligação química. Por que uma? Porque ele já tem 1 de número atômico. E se eu for fazer distribuição eletrônica do hidrogênio, vai ficar 1s1. Acabou. Como ele imita o gás hélio, então ele só precisa de mais um elétron. Então, qualquer ligação química que ele fizer, ele já fica estável. Fica estável por quê? Porque ele está imitando o hélio, que só tem 2. E o primeiro, letra A, eu coloquei carbono e flúor. Carbono e flúor. Percebam que o carbono está aqui, número atômico 6, e o flúor está aqui do outro lado, número atômico 9. Então, o fato deles fazerem parte do mesmo grupinho amarelo, não metais, é a primeira característica da ligação. Número atômico do carbono, eu já disse que era 6. Então, ainda para quem tem dúvida, 1s2, 2s2 e 2p2. Camada de valência, o nível 2, que é o nível L. Eu tenho 2 do P, 2 do S, vai dar 4. Então, camada de valência do carbono é 4. Eu vou desenhar 1, 2, 3, 4 bolinhas. Ou seja, quando a gente está desenhando as bolinhas, ou interpretando a camada de valência, a quantidade de elétrons, eu quero dizer o seguinte, que esse carbono aqui, ó, tem direito a 4 ligações químicas. Então, ele pode se ligar 4 vezes. Pode não, deve, porque o objetivo é chegar a obedecer a regra do octeto. Então, ele tem que se ligar 4 vezes, tá bom? Vamos para o flúor. Vou colocar o flúor aqui embaixo. Número atômico 9, distribuição 1s2, 2s2, 2p5, tá bom? 4 mais 5, 9. Camada de valência. 5 mais 2, 7. Então, flúor tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, agora, você vai fazer as setinhas. Só que tem um detalhe, eu tenho que ficar de olho, porque o objetivo agora é estabilizar os dois ao mesmo tempo. Então, tem que ter 8 aqui e também tem que ter 8 aqui, tá bom? Você pode usar as setinhas, você pode simplesmente circular, tá bom? Então, vamos lá. Carbono. Vou colocar esse carbono mais aqui embaixo, ó.
carbono. 1, 2, 3, 4. Vamos começar primeiro com carbono. Sempre procure estabilizar um de cada vez, para você não ficar confuso. Então, tem 4. Significa que ele tem que fazer 4 ligações químicas. Então, eu vou circular. O carbono está emprestando. Outra característica. Na ligação covalente, ninguém doa. Ele empresta. Continua sendo meu. Porque se eu também tenho que ficar estável, eu não posso simplesmente me desfazer do elétron. Tá bom? Então, a gente usa aquela linguagem, né? Ele está emprestando. Tá bom? Então, o carbono empresta um elétron para o flúor. Vou ficar atento, porque eu já disse que o flúor tinha 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais um que ele pegou emprestado, então é 8. O que aconteceu com esse flúor? Esse flúor não pode participar de mais ligação química. Então, vou dar aqui um cheque. O flúor está estável. Mas o carbono precisa fazer mais ligações. Percebam também o seguinte. Setinha vai, porque o carbono emprestou para o flúor. Mais setinha volta. Ó a ponta da seta. Vai e volta. Eu estou emprestando, mas eu também preciso do seu. Então, como o flúor tinha 7, ficou estável com 8, o carbono tinha 4, pegou um emprestado, o carbono já está com 5. Só essa voltinha aqui, ou essa setinha de ponta dupla, representa 2 ligações químicas, tá bom? Eu digo assim, 2, uma para o flúor e uma para o cloro, para o carbono. Então, faltam mais 3 ligações químicas. O carbono tem direito a 4, ele já fez uma. Então, agora eu vou ter que desenhar outro flúor aqui embaixo. Tá bom? Com a sua 7, então eu já sei que vai e volta, mas está faltando 2, então vou ter que colocar um flúor também aqui do lado. Vai e volta. Eu estou fazendo de uma maneira mais rápida. Vou ser que está faltando uma ligação química, vou precisar desenhar outro flúor, vai e volta. Se eu for parar para conferir, 7 mais 1, 8, ok. 7 mais 1, 8, ok. 7 mais 1, 8, ok. 7 mais 1, 8. Agora vamos ver o carbono. O carbono já tinha 4. 5, 6, 7, 8. Agora o carbono está estável. A fórmula também é a mesma. Então, vai ficar C1F4. O que significa C1? C1 significa que eu usei um átomo de carbono para estabilizar 4 flúors. Então, tá aqui, 4 átomos de flúor. Para estabilizar 4 átomos de flúor, foram necessário 1 de carbono. Eu estabilizei os 2 ao mesmo tempo, ninguém perdeu, todo mundo está compartilhando os seus elétrons e o elemento químico também foi formado. Essa é a ligação covalente, aquela que acontece entre os não metais, aqui nesse exemplo. A ligação agora é entre hidrogênio e cloro. Cloro é não metal. Hidrogênio é hidrogênio. Lembra que ele não faz parte de nenhum grupo e não tem nenhuma classificação. Não se esqueça também que hidrogênio, para se estabilizar, só precisa de um elétron. Por que só um? Porque ele vai imitar o gás hélio. É o gás nobre mais simples aqui da tabela periódica. Ele já está estável com 2. Então, se a gente for fazer também distribuição eletrônica do hidrogênio, é 1s1. Camada de valência só tem 1. Então, eu vou desenhar lá o hidrogênio com uma bolinha, tá bom? Agora o cloro. O cloro tem número atômico 17. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica do cloro, também vai acabar com 7 elétrons ao redor dele. Então, ó, cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O cloro é igual ao flúor, tá bom? 7. É por isso que cloro, flúor, bromo, iodo e astato, eles fazem parte da mesma família, a família 7. Então, percebam que por coluna, assim, ó, coluna em pé, todos eles vão ter a mesma configuração eletrônica. Todos eles vão terminar com 7 na camada de valência. Outra dica para você, ao invés de ficar contando, se eu já sei que
o da frente, o primeiro, termina com 7, então os outros também vão ser todos iguais. Sendo assim, o cloro precisa somente de um elétron, tá bom? E o hidrogênio tem esse um elétron. Então, eu vou circular, ó. Hidrogênio empresta para o cloro fica com 8. O cloro também empresta para o hidrogênio fica com 2. Então, eu estabilizei os dois ao mesmo tempo. Produto resultante dessa ligação covalente é produzir um ácido chamado ácido clorídrico. A fórmula é HCl. Então, hidrogênio se estabilizou com 1, que pegou emprestado, e o cloro, como já tinha 7, se estabilizou com aquele 1 que estava à disposição com o hidrogênio. O carbono faz 4 ligações, ok? 4. Então, ó, aí eu tenho que colocar 4 bolinhas. 4. Do lado dele. Ah, tá. Eu pensei que você estava perguntando, tipo, quantas ele fez no total nessa. Não, quando a gente se refere a ligações químicas, a gente está se referindo à camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência para compartilhar, tá bom? E o oxigênio? 6. O oxigênio, não é para chutar. O oxigênio tem número atômico 8, a distribuição eletrônica dele vai terminar aqui, ó. 2s2, 2p4. 4 mais 2, 6. Então, o hidrogênio faz 2 ligações químicas. 6 da camada de valência que ele já tem, então ele vai fazer só mais 2 ligações para chegar na regra. Então, vou desenhar aqui 2 elétrons. Aí, Nina, pelo que eu entendi da tua pergunta, foi o seguinte: um elemento químico pode fazer mais que uma ligação com outro elemento? Foi isso que você tinha perguntado? Foi. Tá? Então, aqui, ó. Se carbono tem 4, hidrogênio tem 2, então eu posso circular aqui, ó. Uma ligação química para ambos, 2 ligações químicas para ambos, tá bom? Claro que cada um usando um elétron diferente. Então, carbono tinha 4, ele fez 5, 6. Carbono ainda não está estável. Mas esse oxigênio, ele tinha 6, perdão. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio tinha 6, ele pegou emprestado 7, 8. Esse oxigênio está estável, mas o carbono não está, porque ele, por direito, já tinha 4, 5, 6. Então, ainda falta o carbono se estabilizar. O que eu tenho que fazer? Desenhar outro oxigênio. Ele já tem 6. Então, tá aqui, ó, 6, 7, 8. Então, eu estabilizei agora o carbono e estabilizei agora o outro oxigênio. Qual é a fórmula química desse produto depois da ligação covalente? É o dióxido, ó, dióxido, porque são 2 oxigênios. Dióxido de carbono. É o gás derivado da queima do combustível fóssil. Ok? É o gás da sua respiração. Então, esse gás a gente representa por uma ligação covalente. Eu usei as mesmas bolinhas. Eu usei aqui, ó, 2 ligações por vez. Também pode ser feito dessa maneira, tá bom, Nina?